Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Pop Invista e vamos falar desse fundo. Olha só, já está aparecendo na telinha para você, RBVA11, esse fundo imobiliário que tem, se não falha a memória, o fundo imobiliário que tem mais ativos, como ele é um fundo de tijolos, ele tem mais ativos, mais imóveis, né, construções, prédios. Bom, vamos ver como que é esse fundo, né? Nós vamos ler aqui o relatório gerencial, como já está aparecendo na telinha para você. E nós vamos conhecer um pouco mais sobre o fundo. Eu não vou me detalhar a respeito sobre os indicadores do RBVA11, porque geralmente eu falo isso a respeito quando nós vamos fazer aquela análise, né? Nós não vamos focar tanto no relatório, nós vamos olhar mais os indicadores. Esse objetivo de ler o relatório gerencial é conhecer o fundo, entender para que ele trabalha, qual é o direcionamento, qual é a estratégia, onde estão os imóveis, já que ele é um fundo de tijolos, onde estão construídos, onde estão alugados, para quem está alugado, enfim, conhecer um pouco mais o fundo RBVA11 do que realmente ver os indicadores dele, ver gráficos e tudo mais. Uma vez que essas duas coisas elas não são distintas, né? Elas são uma coisa só. Quando a gente vai analisar um fundo imobiliário, nós vemos uma coisa só. Só que aqui no canal a gente acaba separando para não ficar um material tão denso, né? E ficar um pouco mais acessível. Então, quando eu falar aqui de leitura do relatório gerencial, é para saber os comunicados que o fundo, no caso, está passando aqui para nós, para a gente se inteirar. E quando tiver as impressões, eu vou focar mais nos indicadores do fundo para a gente falar a respeito se estão bons ou ruins. Bom, sem ficar aí rodeando, vamos ao que interessa, né? Bom, aqui a Rio Bravo, né? A Rio Bravo, ele é um fundo imobiliário muito interessante. Acredito que eles estão evoluindo cada vez mais e deixando muitas coisas transparentes, muito fáceis para o investidor iniciante. Então, ele já vem aqui logo escancarado aqui, ó, objetivo e política de investimento. O fundo tem por objetivo a realização de investimentos imobiliários de longo prazo, por meio da aquisição posterior de locação a terceiros ou arrendamento de imóveis de natureza comercial, performados notadamente imóveis comerciais destinados a varejo. Isso aqui é muito importante, tá bom? Aquisição e eventual edificação ou adaptação de imóveis para locação de terceiros, mediante a celebração de contratos de locação. É muito importante a gente ver esse objetivo aqui, porque a gente entende para onde o fundo imobiliário vai. Ele quer trabalhar com varejo, ok? Então ele não vai alocar escritórios, ele não vai alugar galpões, ele não vai alugar celeiros, enfim, não vai alugar shoppings, né? Galerias, vamos assim dizer. Ele vai alocar imóveis destinados a varejo. E aí nós vamos até entender um pouquinho mais para frente que será varejo de rua, que é um outro tipo de segmento, tá bom? Mas vamos... e é importante dizer, o RBVA11 era um fundo bem focado em agências bancárias, ok? E como nós estamos vivendo um momento onde as fintechs acabaram mudando esse conceito do cliente deixar de ir até a agência bancária e resolver tudo pelo aplicativo, muitos bancos estão fechando as suas agências. E como o RBVA estava com um grande portfólio só em agências, eles começaram, se não falha a memória, desde 2010, 2010? Não. Olha, foi alguns anos atrás, eu peço até desculpa para vocês, mas eu não vou me recordar o ano. Mas já vem de algum tempo já modificando o seu portfólio, vendendo as unidades de agência e começando a comprar unidades de varejo destinados a varejo de rua, tá bom? Nós vamos entender um pouco mais sobre isso no decorrer. De qualquer forma, eu gostaria de deixar já isso, porque você já começa a entender para que o fundo serve, será que esse fundo é para mim? Já conseguimos aí ter um norte. De qualquer forma, ele tem uma gestão ativa, né? Ou seja, o fundo está tomando atitudes a todo momento.
Ele é administrado e também gerido, olha só, pela Rio Bravo, tá bom? Eu gosto bastante dessa empresa, gere, ao meu ver, bastante fundos interessantes, ok? É muito importante você comprar, né, suas cotas de acordo com o tipo de gestão, se você concorda ou não. Se a gestão já vem de problemas de muitos fundos, né, você acaba diferenciando aí os profissionais, os melhores profissionais. De qualquer forma, temos uma taxa de administração e gestão de 0,651% ao ano sobre, isso aqui é importante, sobre o valor de mercado, que no mínimo mensal é de R$ 64.170,04, ok? Reajustado anualmente pela variação positiva do IGPM. Nunca tem deflação, somente variação positiva. Pode parecer um pouco salgado, aí precisamos fazer a avaliação com outras empresas, aí eu vou deixar isso para vocês, porque aqui o objetivo nosso é ajudar você a entender e estudar melhor aí os relatórios, é claro, contribuir com a minha ajuda também aí, aqui através do canal Pop Invista, te ajudar a tomar as melhores decisões, mas a decisão precisa ser sempre do investidor. Então fica aí uma dever de casa para vocês verem quanto que está cobrando a taxa de administração do seu fundo. Será que isso aqui é caro ou é barato? Faça o comparativo, tá bom? De qualquer forma, tem um patrimônio líquido de mais de R$1 bilhão. Eu vou falar mais isso mais para frente. O início do fundo foi em 2012, ou seja, tem 10 anos aí o fundo. A quantidade de cotas tem 11.588.199 cotas. Bom, o fundo destaca 3 pontos, né? Primeiro, ele é o primeiro fundo imobiliário com foco de varejo de rua, construção pioneira de um portfólio voltado para o varejo de rua, com visão estratégica da Rio Bravo, da vocação da maior parte do portfólio para uso varejista. Tem um portfólio core para varejo, que é o foco em ativos bem localizados, com vocação para varejo, nas principais cidades do Brasil, onde o varejo seja predominantemente e traga segurança e resiliência. E por último, foco nos locatários e contratos. Isso aqui é bem interessante. Uma característica muito forte do fundo que nós vamos perceber. E aí eu vou detalhar essa parte nos próximos slides aí, tá bom? Bom, então chegamos aqui nos principais números. Olha só, eu falei para vocês. Olha só quantos imóveis eles têm. 79. Gente, isso aqui é muita coisa. Isso aqui me impressiona bastante. Bastante mesmo. De qualquer forma, olha só a vacância deles, 0,2%, baixíssimo, né? Muitos, ou seja, o ABL, o que é o ABL? Se nós pegássemos todos os metros quadrados dos 79 ativos, nós teríamos 198.384 metros quadrados, ok? Com uma avaliação por cada metro quadrado de R$ 6.511 o valor do metro quadrado, 6.511 por metro quadrado. Isso quer dizer, então, que a vacância dele é baixíssima, é pouco, ou seja, grande parte da área que está sendo possivelmente para se alugar está sendo utilizada e pouca parte não está. Lembrando que temos uma distribuição por cota aí nesse mês, que já foi divulgado aqui através do relatório, de R$ 1,02. O fechamento foi de R$ 98,98. Tem um valor de mercado de 1 bilhão, 1,15 bilhões. É muita coisa, né? O que me deixa um pouco só acanhado são 2 pontos aqui, né? O que me deixa um pouco... Por que o fundo não tem uma liquidez? Olha só a liquidez desse fundo, né? A liquidez, deixa eu não expandir tanto aqui para vocês. Olha só, o volume médio de negociação do fundo é de R$ 786 mil. Uma média. Pouco, na minha opinião, muito pouco. Um fundo nesse tamanho, ele deveria ter uma proporção muito maior, né? Deveria estar na casa no mínimo de 1 milhão. Falta pouco, Bruno, né? Vamos jogar aí 300 mil, vamos jogar assim em números inteiros. Ok,
mas deveria já ser uma média de 1 milhão, não alcançar, né? Porque pelo tamanho do fundo, na minha opinião, deveria ser assim. Mas esse é só um detalhe. E outro detalhe é isso aqui, olha só. Ele tem 79 ativos e somente 7 inquilinos. No slide anterior ele já fala, né, que ele procura bons locatários, né, e realizar bons contratos. Entretanto, só 7 inquilinos é um pouco algo que me preocupa. São quase, se a gente fosse ver aí, são quase 10 ativos, um pouco mais de 10 ativos aí para cada inquilino. Então, se um sai, nós já temos um impacto bem maior. Se um desses inquilinos acabam saindo, nós temos um impacto muito forte sobre a distribuição de rendimentos. Bom, de qualquer forma, vamos continuar aqui. O patrimônio líquido, aqui é o patrimônio valor de mercado, aqui é o patrimônio líquido, que está em 1,19 bilhões, e temos um dividend yield analisado de 12,4%. Ok, vamos lá, vamos ver aqui o comentário do gestor. Eu não vou ler tudo para vocês, vai ficar um dever justamente para vocês atiçarem e aguçarem a respeito sobre os inquilinos, mas só para ficar aqui claro que eu vou acabar comentando isso com vocês depois. Olha só, em agosto, deixa eu dar aqui, agora eu vou aumentar. Em agosto, o fundo teve um resultado de 97% por cota, considerando a receita recorrente já incorporando de forma pro rata o reajuste pelo IGPM. Então nós temos de 7 agências locadas para o Santander e o imóvel flagship da Centauro, na Avenida Paulista, 1277. Com isso, o fundo distribuiu R$ 102, considerando, além do resultado recorrente, a linearização do resultado não recorrente da venda do imóvel em confidência que ocorreu em julho. Dessa forma, a distribuição objetivou a linearização dos proventos ao longo do semestre, tendo em vista o resultado mensal estimado pela gestão para o segundo semestre do ano entre R$ 1,00 a R$ 1,10, em média. Então o fundo está prevendo aí entre R$ 1,00 e R$ 1,10, conforme divulgado no relatório de junho. Então só está reforçando o que já foi divulgado anteriormente. Bom, durante o mês o fundo realizou diversas reuniões com investidores interessados e recebeu 4 propostas para a venda de 3 agências em São Paulo e uma no Rio de Janeiro, cujos vencimentos são de novembro de 2022. Ou seja, lembra que eu falei que o fundo é focado em agências bancárias e ele está deixando de ser agências bancárias para ser de varejo de rua? Então ele precisa vender esses ativos e comprar outros. E aí, alguns imóveis, no caso 4, que vão ter um vencimento em novembro e provavelmente não vai haver aí renovação com o fundo, ele já está querendo vender. E como ele quer vender, ele está aí mencionando, tá bom? Dentre elas, uma das propostas está adequada tanto ao nível de retorno objetivado pelo fundo, quanto em condições de pagamento, e está em processos de mais avançados. Bom, eu vou avançar aqui, e aí nós vamos falar a respeito sobre um processo um pouco, talvez chato, ao meu ver, que está acontecendo no fundo. Basicamente, aqui o processo de regularização de imóveis locados pela CIF, ou seja, a Caixa Econômica, o que acontece? Muitos imóveis no passado foram comprados e não foram regularizados a sua documentação, ok? O fundo tinha ciência desse processo, mas acreditou que ia conseguir resolver todos de maneira muito tranquila. E aí ficou exatamente esses 16 imóveis que estão assim, que estão locados para a Caixa Econômica, tá bom? O CEF, com alguma pendência documental. E aí nós podemos olhar aqui, olha só. Nós temos algumas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pendências documentais consideradas pelo fundo de baixa complexidade, 2 com média complexidade e 1, 2, 3, 4, 5 e mais 5 consideradas de elevada complexidade.
Isso aqui é muito importante porque o investidor precisa colocar isso no cálculo de risco a respeito se para ele é tão arriscado ou não. E aí vai ter que fazer um estudo aí para os meses anteriores para entender o passo a passo, ver como está essa situação, para ver a relevância realmente desse problema das escrituras desses imóveis que não estão com o fundo, ok? E é isso. E é claro, o fundo vai querer vender. Como ele vai vender se não tem escrituras, né? Se não estão regularizados os processos? Isso aqui é algo que pode gerar algum desconforto no futuro. Por isso, o investidor precisa aí ter ciência quando ele for comprar as cotas do RBVA11. Aqui nessa parte, nós vamos aí falar, o gestor ele faz alguns comentários a respeito sobre a economia brasileira, e aí ele vem falar dos inquilinos. Lembra dos 7 inquilinos? Aqui ele fala, então nós temos a Renner, e ele vai descrever a respeito da Renner. Ele também vai falar da C&A, que é um dos inquilinos, Grupo Soma, Centauro. Ele vai falar da Via Varejo, Lojas Americanas e Magazine Luiza. Ele vai dar um parecer dele a respeito dessas empresas. É bom a gente ler essa parte com bastante cuidado e procurando já outras fontes externas, tá bom? Para termos uma visão um pouco, dois pontos de vista diferentes e a gente poder verificar realmente a questão do... Se realmente esses inquilinos estão bem, são bons pagadores, questões de falência e tudo mais. Essa parte que eu não vou entrar no mérito, eu vou deixar para vocês lerem, porque aí vai falar mais especificamente sobre cada inquilino e não é o objetivo aqui desse vídeo. É mais para a gente conhecer o fundo um pouco mais a fundo, não só dos indicadores, ok? Então fica. Se vocês quiserem que eu fale, que a gente adentre, aí deixa nos comentários. Bruno, faz um vídeo, né, falando sobre os inquilinos e a gente fala uma coisa mais específica para eles, ok? Bom, aqui nós temos o fundo RBVA11, ele vem trazer algumas expectativas, metas que ele quer alcançar, né? Então aqui, ó, no cenário traçado, a expectativa de resultado recorrente médio, ou seja, o objetivo que o fundo quer chegar é de 86 centavos cota no mês em 2023 e 91 centavos cota ao mês em 2024, impactado principalmente por uma estimativa de uma repactuação positiva dos contratos de locação com a Caixa e uma boa e rápida alocação dos futuros imóveis vagos, ok? Mas numa visão, num cenário um pouco mais conservador, ok? O fundo, ele já no cenário conservador, estimado um resultado recorrente, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ficou muito pequeno. Já estimaram um resultado recorrente médio de 79 centavos em 2023 e 74 centavos em 2024, sendo estes valores impactados principalmente por premissa pessimista de não locação dos imóveis vagos durante todo o fluxo, além de uma renovação em patamares baixos do esperado pela gestão. Então, o fundo ele já dá um posicionamento, uma visão, uma previsibilidade aí para os investidores, principalmente porque a gente já está no mês 9, falta em poucos meses para terminar o ano. Então o fundo já começa a falar das suas expectativas para o futuro, já projetando nos próximos 2 anos, ok? Bom, vamos continuar? Aqui, nessa parte, o fundo ele vai falar dos imóveis, né? A gestão do fundo segue trabalhando arduamente para dar melhor destino aos imóveis cujos contratos de locações se encerram nos próximos meses. E aí, nós temos 24 imóveis, né? 14 imóveis locados para a Caixa em processo de renovação, né? Tem aquele processo de escrituração que precisam ser resolvidos, mas tem esse processo que eles precisam fazer. E tem 10 imóveis locados para o Santander com sinalização, prestem bem atenção nisso, com sinalização
de devolução. Então, pessoal, isso aqui é bem preocupante. A gente precisa se atentar a respeito sobre essa situação, ok? A gente precisa verificar. E o investidor, ele precisa tomar as decisões dele, porque tem 24 imóveis que vão ser renovados. 14 estão no processo de renovação com a Caixa, mas tem um problema das escrituras. E 10 imóveis estão locados para Santander que já tem uma sinalização de devolução. E aí o fundo descreve, né? Vamos focar em apresentar mais detalhes sobre cada um dos 10 imóveis a serem desocupados pela Santander entre 2022 e 2023, com informações técnicas sobre a localização e tudo mais. Entretanto, ele já colocou aqui para nós no relatório os endereços, que basicamente é São Paulo e Rio de Janeiro, mas também tem Rio Grande do Sul e Ceará. Okay? Então aí você pode dar então a sua olhada em cada endereço, tudo bem? E verificar, né? Se fundo é para mim, não é? Bom, a partir de agora a gente vai pular aqui para a parte 17, porque uma das páginas anteriores ele estava falando mais dos indicadores. Como a gente quer conhecer mais sobre o fundo, vamos pular para a página 17. Na página 17 nós temos algo bem interessante. Bom, 93% estão na região sudeste, 5% na região nordeste, 2% estão na região sul e 1% na região centro-oeste. Então nós percebemos que majoritariamente no estado de São Paulo nós temos a maior parte dos imóveis desse fundo imobiliário, é a região mais rica do Brasil em questão de arrecadação de impostos, geração de renda e tudo mais. Então o fundo está bem concentrado no sudoeste. Nós temos o indexador, né, ou seja, a porcentagem de receita contratada, 82% pelo IGPM e 18% pelo IPCA. Temos aí então o patrimônio do fundo, né? Vamos lá, o Santander ele é responsável por 38% da receita aí da contratada do fundo, a Caixa Econômica 33%, o GPA 18%, a Centauro 6%, Renner 3%, Itaú 1% e Coco Bambu aqui não coloca nem 1%, então é bem baixo. De qualquer forma, e aqui vem uma situação bem importante. Lembra que lá no começo a gente estava falando a respeito sobre o objetivo do fundo era inquilinos e contratos? Então, os contratos aqui, olha, 89% são atípico, 89% e 11% típico. O que isso significa? Significa que o fundo, ele tem a maioria dos seus contratos acima de 15 anos, no mínimo 15, geralmente é praticado 20 anos, mas a partir de 15 anos nós já podemos colocar aí como atípicos, né? Não são contratos normais, né? Quase 2 décadas, aí, vamos colocar 20 anos, são 2 décadas, muitas gerações já nasceram, muita coisa já aconteceu em 20 anos e o fundo tem um contrato com aquela empresa naquele local. E são contratos que basicamente é o seguinte: você quer sair? Sai, mas você vai ter que pagar os 20 anos. Então é uma segurança muito, mas muito grande que o fundo acaba trazendo para o cotista. Mas é claro, tem aqueles outros 2 pormenores que nós já verificamos pelo relatório que o investidor precisa então prestar atenção. Vamos aqui, deixa eu ver. Aqui fala mais do capital, né? Bom, vamos para a próxima página. Já estamos chegando no final do relatório. Aqui ele vai começar a passar os endereços, todos os endereços das 189 unidades. Então aqui na São Paulo capital, né? Estamos na Barra Funda, Santa Cecília, Capão Redondo, Guaianazes,
E aí você pode olhar se você é de São Paulo, tem algum perto aí de você, né? Se tiver algum perto de você, você pode dar uma olhada. Opa, esse imóvel aqui que tá aqui é perto da minha residência, perto do meu trabalho, e aí você pode dar uma olhada. Eu mesmo conheço uma loja que fica bem próximo do meu trabalho, às vezes eu dou uma passada lá, olho, ver se tá tudo certo assim por fora, dou uma entrada para ver os movimentos. E é isso, você é dono daquele pedaço, por mais que as pessoas não saibam, tá bom? Bom, vamos continuar aí, temos aí mais imóveis do fundo e os seus endereços em São Paulo. Agora temos na região metropolitana, em Osasco, Guarulhos, São Bernardo do Campo, Santo André, Embu Iguaçu, Suzano, Mogi das Cruzes, os seus endereços. Temos aí no interior e litoral, Jundiaí, Campinas, Santos, Rio Claro. Vou tomar uma aguinha aqui. Mas também temos no Rio de Janeiro. Ele vai passando essas informações. Eu recomendo que você dê uma olhada, tá bom? Minas Gerais. Você dê uma olhada para você conhecer. Quem sabe você dá uma passadinha lá, tá bom? Pessoal, chegamos ao fim. Aqui no final do relatório ele vai falar sobre o histórico, sobre o fundo. Eu não vou me adentrar nessa parte. Fica para vocês darem uma olhada, principalmente porque aqui ele vai explicar já o que eu já comentei com vocês sobre a mudança de agência para a questão de capital, né? Ele vai falar sobre os principais acontecimentos nos últimos dias, nos 90 dias, melhor dizendo. Vai falar como investir. Bom, de qualquer forma é isso, né? Esse foi o relatório, pessoal, da Rio Bravo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, deixe suas dúvidas, comentários, tudo aqui embaixo, tá bom? Que nós vamos falando, vamos conversando e eu vou esclarecendo da melhor forma possível, tá bom? Meu nome é Bruno Silva e nos vemos no próximo vídeo.